Família, uma instituição criada por Deus no Éden. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Está a começar o programa Mais Família. Olá, querido ouvinte da Rádio Adventos, fiel companheiro do programa Mais Família. Já chegamos, por isso queremos agradecer e enviar abraços, especialmente àqueles nossos amigos que estão todos os dias ali do outro lado, querendo ouvir os temas que são abordados aqui pelos nossos especialistas. Por isso, sinta-se abraçado, que nós temos a plena certeza que você é nosso fiel companheiro. Hoje falaremos sobre o empreendedorismo no seio familiar. Você tem algum negócio? O que é que você faz? Ou será que você é daquele pai que diz, não preciso de negócio, basta trabalhar numa empresa estatal, estou bem porque já tenho uma reforma. Hoje vamos falar do empreendedorismo, vamos saber da importância e tudo. Mas antes que eu fale tanto, e o tempo aqui é ouro no Mais Família, quero dizer que eu já temos aqui em estúdio dois grandes convidados, mas dois grandes convidados mesmo. Um deles você já conhece, que é o Dr. Daniel Adelino. Outro é o nosso Dr. Graça Paulo. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Ao programa Mais Família. Obrigado. Ok. Doutor Graça, como se sente? Sim, bem. Bom, Muito estou bem. um pouco trêmulo, né? Já há muitos anos que não falo na rádio, não né? fala, não é? O microfone tem dessas coisas, mas as tantas já está Acho que à sim. vontade. Vamos falar sobre empreendedorismo, não é? Sim, sim. É educador e empreendedor também, então está no lugar certo. Vamos experimentar. O doutor Daniel Adelino, ele é pedagogo. Seja bem-vindo. Obrigado. Mais uma vez na Rádio Adventos, e nós amamos quando os nossos convidados voltam. Eu vejo isso. Já está se tornando a minha casa. Que bom. Olha, vamos falar de empreendedorismo. É uma temática que se fala muito, tanto que até nas escolas já tem disciplinas que ensinam as crianças a criarem seus negócios. Há até escolas que realizam feiras e tem sido muito bom. Acredito que daqui a mais algum tempo teremos muitos empresários e muitas famílias bem-sucedidas. Então, vamos começar com o doutor Graça Paulo. Algum conceito sobre empreendedorismo? De fato, em primeiro lugar, quero agradecer o convite que me foi formulado. E é para dizer que existem vários conceitos sobre empreendedorismo. Como vemos, a palavra, ela vem de uma raiz empreender. Okay. E quando ela leva o sufixo de ismo, ela passa a ser uma ciência. Okay. Logo, nada mais nem um conjunto de princípios e leis que ajudam a motivar o indivíduo que está numa determinada classe a aprender como é que ele pode estar balizado em criar um negócio. Portanto, generalizando, este é o conceito de empreendedorismo. Mas por que hoje já temos disciplinas sobre este tema que estamos aqui a abordar, para que futuramente as pessoas não se liguem apenas a trabalhos estatais? Serviços, não é? Foi uma tomada de decisão do Ministério da Educação, e bem tomada, porque tempos atrás a consciência do homem africano, não digo do homem, portanto, na sua generalidade, porque na Europa já há muitos séculos que o homem saiu do emprego público para o emprego privado. Mas cá em África, portanto, é uma coisa noveliça. E essa disciplina vem, de certo modo, criar nos estudantes de que eles podem produzir o seu próprio emprego. Para não serem totalmente dependentes. Para não serem totalmente dependentes ao Estado e pensarem que o Estado é o único indivíduo que os pode pagar. E isso é bom? Para uma sociedade? É bom para uma sociedade, sim, senhora, porque se um indivíduo vai para a escola, ele não vai para a escola para ser dependente, ele vai para a escola para ser independente. Por quê? Porque se ele não tiver conceitos, não tiver princípios, não tiver noções de como ser resiliente na sociedade em que ele se encontra, ele acaba por morrer porque é dependente. Porque um dia que ele perder a sua dependência, ele morre. Mas se ele aprender a ser empreendedor, a partir da escola, com conceitos, com noções, com definições, com princípios, com motivações próprias, quando ele terminar a universidade,
ele vai produzir o seu próprio negócio, porque o seu pensamento estará enquadrado, portanto, no âmbito de criar alguma coisa para sobreviver. Okay. E até também pode mesmo criar, não só um negócio para ele, não só produzir incomes para ele, mas também para outras pessoas. É a razão pela qual hoje no mundo inteiro temos o Bill Gates, temos os meninos da Facebook, temos portanto, o ex-presidente norte-americano, o Trump, que foram pessoas que foram para a universidade, depois libertaram-se da universidade e criaram o seu próprio emprego, por causa dessa disciplina do empreendedorismo. E é preciso, por exemplo, eu agora estava a ler, por exemplo, o Schwarzenegger, que era um austríaco que saiu por ver um rapaz que tinha sido Mr. Mundo, ele olhou para o seu corpo e disse que eu afinal também sou capaz de ser. Só que ele teve duas coisas importantes que um empreendedor deve ter: decisão, determinação e integridade. Enquanto os outros treinavam 4 horas, ele treinava 6, 5 horas por dia. E então o seu corpo tornou-se tão transformado, de tal maneira que quando foi para a Califórnia, tornou-se um Mr. Mundo. E ele conseguiu vencer. E teve uma outra decisão, que eu até naquele dia fiquei tão engraçado, que ele uma vez olhou para ele e ele disse: com esta fama que eu tenho, com esta recessão que eu tenho, do princípio da aceitabilidade que ele ganhou na circunscrição dos Estados Unidos da América, ele disse que podia ser o presidente da Califórnia. Uau. Mas como é que podia ser o presidente da Califórnia? Ele começou a ler livros políticos que falavam de política, como ser democrática, como ser não democrática, como ser socialista, como não ser, como não ser. Depois de ele atingir o ápice do conhecimento dos livros de política, ele candidatou-se para ser o presidente da Califórnia. E quando levantou a mão, o povo votou nele. É neste contexto que consiste, portanto, um indivíduo que está numa escola de empreendedorismo. Ele depois tem que ser íntegro, tem que ser firme, tem que ter foco, tem que ter visão naquilo que ele está apaixonado por fazer. E tem que ser persistente. O que acontece cá no mercado interno? Muitas das vezes eles têm vários cursos de empreendedorismo, mas ele fica 2 dias sem vender, ele desiste. A preguiça já toma conta dele. Não é a preguiça. Ele diz que esse negócio que eu produzi não está a dar certo. Não está a dar certo, então ele abandona. Sem ele saber que você tem que educar os seus clientes a gostarem do seu negócio. Se você não educar os seus clientes a gostarem do seu negócio, você há de pensar que o que você criou não tem valor. Não tem valor. E ali você fica desmotivado e vai abandonar aquele negócio. Posso lhe dar um grande exemplo. Por exemplo, os meninos que criaram a McDonald's, da McDonald's, eles foram para a praça e compraram panelas dos irmãos e começaram a fazer aqueles bolos em casa da mãe. Um dos irmãos disse: eu estou cansado de fazer bolos, compra as minhas panelas. O outro irmão comprou as panelas do irmão. E aquele outro irmão persistiu a fazer os bolos e hoje a McDonald's é uma grande companhia internacional. Persistiu, tinha foco, tinha visão e era íntegro. E então ele conseguiu vencer e hoje a McDonald's está ali, portanto, nos anais da história como uma grande companhia. Tudo começa por coisinhas, não é? Pequenas. Ok. O que dizer daquelas pessoas que acham que os serviços do Estado são as metas a serem atingidas? Já ouvi alguém dizer: olha, na minha família, graças a Deus, todos estamos empregados, todos temos, como é que eu vou dizer, emprego no Estado. O que dizer dessas pessoas? É assim. A Bíblia nos ensinou que o maior exemplo é o que aconteceu consigo. Nós todos nascemos nesta república, estávamos num regime em que o Estado era o nosso patrão. Mas com o andar dos tempos e com os conhecimentos que cada um foi tendo, depois ele mediu-se, portanto, na sua capacidade e no volume de conhecimentos que ele transportava, e achou-se que eu posso, portanto, eximir-me do Estado e montar o meu próprio negócio. Aí já é a determinação. É a determinação. O que é que acontece com muitas das pessoas que acham que o Estado é o único que possa empregar? Ou às vezes eles dizem: não, eu tenho que trabalhar no Estado necessariamente. Muitas das vezes as pessoas têm medo de enfrentar o risco. Têm medo de serem eles próprios a serem os autores. Mas alguns nem pensam. Alguns nem pensam, e para eles a maior bênção é o emprego no Estado.
o que o Estado dá. Isto é verdade. Todos nós não vamos ser empreendedores, todos nós não vamos trabalhar no Estado, nem todos vão ser ricos e nem todos vão ser pobres. Estes vão existir sempre, e sempre já existiram antes de Cristo. E estes vão existir sempre. Mas cada um tem que avaliar a sua capacidade de conhecimento, tem que se avaliar. Se você não se autoavaliar, não será possível você saber onde é que você chega. Você tem que dizer que não, eu não chego aqui, eu chego mais além. Então, se eu cheguei ali, então posso chegar mais além. Você tem que se autoavaliar. Então, tudo isto conta. E perder o medo de enfrentar o risco. Porque qual é o medo que muita gente tem? É ficar sem dinheiro um dia. É ficar sem salário. Já imaginaste? Sem uma pensão. Sem uma pensão. Olha, até falando... Isso é que leva as pessoas... Eu vou dizer, por exemplo, a pensão. A pensão ultimamente ficou, portanto... A cereja no topo do bolo. Hoje as pessoas só falam da pensão. Da pensão. Para ser franco, eu por acaso nunca pus a pensão na minha mente. Porque Deus disse que vocês vão trabalhar até morrer. Se você vai trabalhar até morrer, então não tem como você estar preocupado com a pensão. Hoje há quem antecede a sua reforma. Claro, porque ele antecede para ficar em casa sentado e receber salário sem fazer absolutamente nada. Sim. Apesar de que é principial que o indivíduo que está trabalhando numa empresa ou está trabalhando no Estado, ele depois tem que receber a sua reforma. É principial. É de lei. Isto aceita-se que é de lei. Mas um homem que é cônscio das suas capacidades e habilidades, de maneira nenhuma vai pensar na sua reforma ou na sua pensão. Imagina o Trump. Ele está pensando na pensão dele, Trump? Penso que não é? Imagina. Ele corre todos os dias, com aquela idade que ele tem. O Schwarzenegger corre todos os dias, o Bill Gates trabalha todos os dias, aquele homem que, o Alibaba, ele trabalha todos os dias. Eu duvido que esses homens que trabalham todos os dias, eles pensam na reforma, eles não pensam na pensão. Porque eles também já meteram no seu subconsciente que eles vão trabalhar até morrer. E o trabalho é divino. Não fomos nós que criamos esse termo, não. Deus disse que vocês, para comer, vão ter que trabalhar. Ter que trabalhar. Por que um homem vai dizer que não? Uma das consequências do pecado. Por que o homem diz que não, eu vou parar de trabalhar para ficar em casa para antecipar a reforma? Eu acho que não é uma ideia muito bem sábia para as pessoas. Não. Ok. Doutor Adelino. Bem, é bom assistir. Empreendedor. Eu gosto de ouvir falar, é muito bom. Eu disse que é muito bom ouvir o Dr. Graça. E quando ele estava a falar, bem, muita coisa vem à mente. E é bonito, ele está a falar exatamente aquilo que é essencial. E eu acho que os nossos ouvintes devem estar a refletir sobre o que ele estava a falar, que é profundo, por acaso. Mas eu queria dizer uma coisa. Eu acredito que nessa linha que ele nos puxou agora, sobre Bill Gates e tantos outros que não pensam muito na reforma, porque eles sabem que eles vão trabalhar e devem trabalhar. Aliás, eu gostaria até de fazer aqui um desafio. Se analisares bem e fores mesmo bem criteriosa nas tuas análises, vais ver que nas grandes empresas multinacionais que temos aqui nesta república, aqui em Angola, os diretores gerais, os PCAs, estão acima de 70 anos de idade. Certo. Estás a ver? E para nós, né, eu digo sempre, como diz o Dr. Graça, né, essa é a minha raça. Nós muitas das vezes, nos 40 já quer reforma. Sim. Já está com 50 quer reforma. Diz que não aguenta mais, está mal, está acabado. Tá vendo? Mas ele só tem 65 anos de idade. Mas será mesmo não aguentar? Alguns começam a trabalhar cedo e fazem ali, completam aí os 35 anos de trabalho, já querem ir. E às vezes são jovens mesmo. Mas sabes o que é que acontece? Eles, com medo de assumir riscos, querem algo fácil, algo que lhes garanta pão de forma fácil. Aliás, até pode não ser fácil, mas eles querem algo que garante o pão. E quem garante o pão é o Estado. O Estado tá, até quem não trabalha recebe salário. Sempre, a mão está sempre aberta. E dizem que na tabela dos miseráveis neste mundo, depois dos mendigos na rua, estão os assalariados pelo Estado. Porque no Estado tem homens que têm grandes capacidades.
Poderiam ter feito muito para esse país, mas eles estão confinados lá a receber uns 100 mil, 120 ou 200 mil, porque têm medo de partir para a conquista, o risco, assumir risco. Para o desafio. E então ela quando tem 30 e tal anos de serviço, pede já a sua reforma e fica em casa e olha. Sem preparar alguma coisa por fazer depois que E muitas das vezes quando a reforma vem, ela ainda tem forças para fazer muitas coisas. Depois acabam ficando doentes. Acabam envelhecendo por ficarem ali no sedentarismo. Muitos têm doenças, acumulam doenças porque o corpo não habituou ao sentar. Eles tinham força para fazer, não só a mente pensa. Eles ainda têm capacidade de inovar, criar, mas como eles habituaram-se a depender, então, e pararam de fazer aquilo que é rotina, porque só faziam coisas rotinárias mesmo sempre, todo o mesmo vai, de assina ontem. Um papel, é isso. Vai, e limitou-se ali. É só. Mas quando ele já não assina, não faz isso, o corpo tem vontade de fazer mais coisas. Sim. Mas ele instruiu a sua mente que já não pode. Uma vez alguém disse, um jovem disse, eu admiro tanto algumas senhoras que trabalham nos notários e tudo. Elas se acham tanto, mas elas se acham mesmo só porque ficam ali a carimbar. Eu não aguentaria esse trabalho. Mas há uma coisa, ele está a exprimir o que... cada um, em função da... Não, mas porque ele quer, ele sempre sonhou... mão na massa, não é? Sim. Pegar, criar e tudo. Mas ficar sentado ali a carimbar faz aquela mania toda. Por quê? Mas tem que ter alguém ali. Lembremos que alguém tem que estar ali. Pese embora os outros, como disse o Dr. Graça, que os outros já estão há séculos, né, a pensar, a levar essa matéria de empreendedorismo nas escolas. Imagina que na terra dos outros, desde a 4ª, 3ª classe, as crianças já têm disciplina sobre empreendedorismo, a indústria transformadora, como pegar uma árvore, transformar em cadeira, etc. Eles já têm isso. E nota só, empreender também não é sempre para ensinar só as pessoas a criar empresas. Serem independentes. Muitas vezes pode até trabalhar no Estado, mas é para ter noção de como lidar com este fenômeno. Porque há pessoas que vão vir pedir dinheiro. Nós não podemos pensar que o Estado vai suportar tudo. Este mundo é feito de 2 setores. Setor público e o setor privado. Mesmo quem está no público tem que saber como lidar com o privado, mas ele não vai saber se ele nunca soube o que é empreender. O que o empreendedor lhe passa na mente, quais são os seus objetivos, que desafios ele vive. Então, você tem que... A lição sobre empreendedorismo é de vital importância, não só para habilitar a pessoa e a criar nela a capacidade de empreender algo, mas também é para ter noções de como administrar esse conceito dentro da sua própria sociedade. Posso dar só um exemplo? Sou o ministro das Finanças. Como é que eu vou pensar sobre o impacto que o Estado vai ter no setor privado se eu não tenho noções do que é o empreendedorismo? Até as políticas que eu vou criar vão ferir, deturpam, prejudicam. Mas se eu tiver noções, antes de implementarmos uma lei, legislarmos qualquer lei, nós temos noção do impacto que se cria lá. Até temos expectativas. Já podemos prever coisas, porque temos noções sobre empreendedorismo. Então é muito importante ensinar os nossos filhos sobre empreendedorismo. O argumento do Dr. Adelino. Aproveitando a boleia o argumento do Dr. Adelino, é para dizer que muitas das vezes, quando os indivíduos se encontram no Ministério Público, não têm noções de empreendedorismo, eles não fazem o Estado crescer. As empresas do Estado vão todas para a falência. Sim. Por exemplo, temos uma empresa petrolífera que pertence ao Estado, uma empresa A. Essa empresa vai produzir petróleo. Mas se ela produz petróleo, nós temos que pensar logo numa empresa, nos seus derivados. Quais são os derivados? Quais são os derivados do petróleo? O gás, o alcatrão, a gasolina. E doutor Graça, permita-me só, até ao pensarmos nos derivados, podemos não pensar só em exportar. Sim. Podemos também pensar as necessidades internas. Como supri-las antes de exportarmos. Estás a ver? Okay. Mas isso tem que ser alguém que tem noções de sobre isso. empreendedorismo. De empreendedorismo. Tem que ser... Porque a matéria-prima está ali. E dessa matéria-prima sai ienes. Então, se sai ienes, vamos fazer o povo consumir os seus derivados. E a sociedade cresce. Vamos criar vários empregos. Correto. Quem é que disse que uma Sonangol não pode ter um hotel? Quem que disse que uma empresa de petróleo não pode ter hotel? Pode ter um hotel. Pode ter um hotel. Sonangol, um hotel. Girassol, pode ter.
É uma branche que o indivíduo que está lá, que é visioneiro, ele diz, não, se nós criarmos um hotel de girassol, teremos os nossos clientes, vamos empregar mais pessoas. É a razão pela qual, perdão, todas as pessoas que dizem que são académicas devem ter noção do empreendedorismo, conforme dizia o doutor Daniel, porque elas vão fazer as empresas produzir. Por que é que muitas das vezes nos entregam uma infraestrutura e passando 2 anos os materiais desapareceram, os vidros partiram, a água lá não passa, os WCs não têm sanidade para as pessoas entrarem nele? Porque o indivíduo que está dentro dela como o seu sponsor principal não tem visão do empreendedorismo ou de manter a infraestrutura ou fazer com que ela produza 2, 3, 4 infraestruturas do gênero. E o que acontece na terra dos outros? Eles venceram essa parte. Os grandes pensadores ou os grandes visionários, eles só constroem. Depois deles construírem, eles fazem um concurso público. Quem é que vai ser o PCA? A quem vão adjudicar a esta empresa? Um concurso público só para o PCA. E ele concorre em milhões de pessoas. E ele ganha aquela única cadeira. Eles vão lendo as propostas que ele tem para com a gestão deste empreendimento. Exatamente. E eles vão ver que não, com a linha dele, dá para apostar nele. Ele ganha a cadeira. E ele depois vai recrutar os indivíduos que vão trabalhar naquela empresa. E o dono, que é o visioneiro da empresa, beneficia dos frutos. Ele já não pergunta mais quem está lá. Ele vai para o outro lado, vai criar uma outra empresa. Enquanto aquela está ali a crescer. Enquanto aquela está ali a crescer isso traz muitas vantagens. Muitas vantagens. Quero só dar um exemplo ainda pequeno. Um exemplo que eu tive há bem pouco tempo. Sim. Mandei um rapaz, os nossos carros têm origem de fora e algumas origens complicadas, então para encontrar acessórios às vezes é difícil. Eu mandei então alguém ir à busca de travões para trás, detrás do carro, lá nos Correios, e não conseguia. Depois ele disse assim, chefe, em vez de comprarmos os travões para esse carro, como não aparecem, vamos balatar. Eu disse, é assim. Mas aqui vão balatar. Disse, chefe, calma, tem pessoas que vão fazer isso. Então, eu fui assistir lá nos Correios, um senhor com seu filhinho a fazer aquele trabalho. Forma árdua, difícil, mas uma coisa perfeita. Eu até lembrei na Namíbia, quando eu junto dos brancos fui comprar na CBS os calços. Eles fazem. Eu fiquei surpreso. Eu disse, mas olha... Existe em inglês uma coisa que chamamos infant industries. São indústrias infantis, traduzindo já na... É importante traduzir, não é? Essas indústrias que são bebezinhos, que nós podemos torná-las grandes como a McDonald's, precisam também do suporte do Estado. Tá vendo? O que acontece? Esse empreendedor, se nós chamarmos ele, quantas pessoas precisam de calços em Angola? É um mundo. Nós estamos a importar calços da Nigéria, de todo sítio, mas podemos parar com isso. E não travam por muito tempo. Podemos parar com isso. Não travam por muito tempo. O que você faz? Vai nos Correios, chama todo o universo daqueles empreendedores do ramo do calço, da indústria de calços. E cria um grande setor para a produção de calços em Angola. Primeiro vão ter que suprir o Quando Cubango, a Huila, Namibe, Cunene, Kwanza Sul, mas tantas províncias do país. A demanda interna já vai bloquear. O que é que você faz? Encarece a importação de calços. Certamente. Para as pessoas concorrerem para o mercado interno. Cria mais emprego, porque eles vão ter que dinamizar a produção para responder à demanda nacional. E então você tem uma economia robusta. É assim que os outros cresceram. Certamente. Mas você tem que ter a capacidade de ver o angolano a se tornar milionário. Eles têm que aprender. Só que alguns, tirando-os de lá, já não rendem tanto como... Não. Você tem que deixar que eles... Assim, é por isso que a escola é importante. Porque alguns dizem, ele trabalha bem aqui, mas se eu tirá-lo daqui para ali, ele já não é o mesmo, já não será o mesmo, já não rende tanto. O que o Dr. Daniel queria dizer é o seguinte, nada que pode ser melhorado sem a escola. É muito importante. É preciso da escola, tirá-los dali do mercado informal, capacitá-los e darem-lhes os meios para melhor fabricarem as coisas que eles sabem fabricar. Não será que só sabem fazer de modo artesanal? Não. Eles aprendem. Há um ditado que diz que no mundo tudo se aprende. Até pelo contrário. Eles estão a usar o método artesanal para fazer aquilo que o profissional tem feito. Eu quero lhe dar um grande exemplo.
Por exemplo, nós estávamos com problemas de turbos dos carros. Os carros têm uma peça que se chama turbo. E fomos para as lojas, os turbos estavam extremamente caros, com preços astronómicos. Há um rapaz que veio para nós e disse: chefe, nós podemos encontrar, eu tenho um senhor lá no mercado negro que faz essa peça. Eu disse: turbo? Sim. Essa peça? Sim. E o olhar do Dr. Graça: turbo? Disse: menino, não me venhas cá com o arco da velha, que já levei muitas vassouras e a minha vida e os meus ombros já estão cansados. Disse: não, vamos lá. Fomos para lá. Exatamente. Entregamos a peça. E por conseguinte, é nosso irmão da igreja adventista. É nosso irmão da igreja adventista. Aquele nosso irmão, ele pegou no turbo, ele disse: vem buscar amanhã. Eu disse: você vai conseguir? Ele disse: vai só buscar, vem buscar amanhã. E o preço humilde? O preço humilde. Entreguei-lhe o turbo, metemos no carro, até hoje o turbo está lá. E eu pergunto: mas que ciência ele usou para que o turbo voltasse a sua... Temos um carro que olha, agora os nossos turbos só mandamos para lá. Já lá, pois é. E fomos com o carro para o Lubango e voltamos com um turbo que naquele momento... Mas eu quero lhe dizer que temos vários carros encostados em várias garagens que já não andam porque tem que importar um outro turbo e um turbo custa ali no mínimo $3.000 ou $4.000. Mas imagina. Esse jovem está aqui a montar. Ele nem pede $100 por um turbo, nem $50. Estás a ver? Então precisamos apostar um pouquinho mais. Eles só precisam de um apoio. Se você pegar nesses rapazes, começar a trabalhar seriamente com eles, remunerá-los de forma adequada, criar um setor em que ele sente-se prestigiado, tá vendo? Até se for do âmbito nacional, o Estado pode muito bem criar casa para eles, criar um salário digno para eles, subsídios bons para eles, oficina para eles. Eles trabalham para produzir para o Estado, mas também eles podem produzir para o setor privado, assim como eles também podem ser dados incentivos para eles próprios empreenderem da sua maneira e dinamizar a economia. Nós temos cá um grande exemplo em África, que é a África do Sul. A África do Sul, ela trabalhou muito, portanto, no ensino profissional. Tanto que há muita coisa que a África do Sul produz e não compra da Europa, nem compra da Inglaterra, nem da América. É produção nacional. É produção nacional. Por exemplo, a África do Sul, aqueles que trabalham com os tornos, eles fazem rolamentos. Nós uma vez nos gripou um rolamento e fomos para um torneiro. Ele viu o ferro do rolamento, pegou uma metade de ferro, pesou e disse que o ferro desse rolamento é este. Dá-me ali 1h30. Pegou naquele ferro, pôs naqueles tornos todos, enrolou aquilo tudo, depois nos trouxe o rolamento feito. É empreendedorismo. É usar os meios nacionais para se fazerem, portanto, para se cobrirem faltas de serviços e necessidades da sociedade. E eles hoje se tornaram muito independentes. Por isso que a economia sul-africana sempre a crescer. É uma economia muito forte. Mas há uma coisa interessante. Certo. Tanto a China como a África do Sul têm algo em comum. Exatamente. O sofrimento. O sofrimento faz crescer. Vamos aproveitar. Não vamos levar o sofrimento para o intervalo, não. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar e fazer um curtíssimo intervalo. Caro ouvinte, está a acompanhar hoje aqui uma aula. Eu olho de um lado, olho do outro. Olho do lado. Estou mesmo a aprender e acredito que também está a aprender. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Rádio Adventos 93.9. A sintonia da esperança. Você sabia que a sua mente também pode ficar doente? Sabe aquele cansaço, falta de energia e falta de vontade de fazer as coisas que antes lhe davam prazer? Isso mesmo, e para lhe ajudar a resolver estes e outros problemas que envolvem o seu bem-estar emocional, surge o programa Dose de Terapia, de segunda a sexta-feira aqui na 93.9, a sintonia da esperança. Já estamos de volta, estamos já na segunda fase do programa. Fase porque segundo tempo, se fosse o desporto. Para quem só agora sintonizou, saiba que esta é a Rádio Adventos. Este é o programa Mais Família, que passa todos os dias às 10 horas. E nós falamos sobre muitos temas do seu interesse. Por isso, se está a ouvir agora, se agora sintonizou e está a conseguir nos ouvir, quer dizer que já não pode parar de nos ouvir. Todos os dias a esta hora deve estar sintonizado à Rádio Adventos. A nossa frequência
é 93.9 e a nossa sintonia de esperança, porque ela passa a esperança para os nossos ouvintes. Olha, tenho 2 grandes convidados aqui, que é o Dr. Graça Paulo, ele é educador e empreendedor, e temos também o Dr. Daniel Adelino, que é pedagogo e é empreendedor. Estávamos há pouco tempo a falar que o sofrimento faz empreender. Faz. Vamos continuar, não é? Sim. Bem, antes de irmos para o intervalo, estamos a falar exatamente de 2 nações que podemos buscar o exemplo delas para vermos o bom exemplo de superação, que é a África do Sul, e a China. Eu não vou falar muito da China, acho que depois deixaria o Dr. Graça falar um pouco sobre a China, mas eu vou falar da África do Sul. Durante o tempo em que ela ficou confinada, fechada totalmente, sem apoio externo por causa do apartheid, eu quero só falar da SABC, que é a South African Breweries, não é, que é a cervejeira sul-africana. Eles, antes do apartheid, produziam cerveja. E numa escala pequena, lá para a África do Sul. E empregavam muita gente na África do Sul. Mas quando começam a receber as sanções, eles ficam confinados. Não podem mais negociar, não podem exportar para Botsuana, o Zimbábue, para a Zâmbia e para a Austrália, para qualquer outro mercado, não podiam. Estavam fechados. Então eles produziam só para o consumo interno. E que era limitado. Então, o que aconteceu? O mercado ficou saturado, eles pensaram em ser uma conglomerada. Começaram a produzir, produziam cerveja, diversificaram tipos de cerveja, viram que não dá, começaram a vender roupa, começaram a vender sapatos, começaram a vender cosméticos, eles tornaram-se numa verdadeira conglomerada. Mas depois também viram que aquilo não estava a dar certo. Sabes o que é que eles fizeram? Eles especializaram-se em vários ramos, desenvolveram várias várias segmentações da cerveja, várias, que quando o apartheid cessa e as fronteiras se abrem, em menos de 10 anos abriram 47 cervejeiras em volta do mundo. Hoje é uma das líderes no mundo. Estás a ver? Então quer dizer que o tempo em que ficaram confinados tiveram que se reinventar. Eles se reinventaram. Viram a estratégia dos recursos humanos, a produção, diversificaram o produto, etc, etc. Bem, eu não gosto de falar e promover a cerveja, porque eu não sou a favor de quem consome cerveja. É só para olhar para o aspecto... mas estou aqui a olhar para o mundo comercial. E estou a olhar para essa questão de que muitas vezes quando sofremos, é a oportunidade exata para descobrirmos como nos reinventar. Para que amanhã, quando o mercado se abrir, conseguimos impressionar outros mercados e ganhar maior espaço a nível do mundo. E quando eles abriram as portas, todo mundo ficou uau! Por exemplo, aqui em Angola, eu vejo grande oportunidade de pegarmos muita gente que está aqui. Eu vou só lhe pegar essa bolsa de valores que está aqui, os Correios. Eu admiro os que lá estão e fazem calços. Admiro como reparam, o Dr. Graça falou há pouco tempo do homem que repara os turbos. Como eles, tem outros que reparam bombas injetoras, mas lá fora são grandes engenheiros. Não é um qualquer. Então, esses bem utilizados, bem aproveitados, podem empregar 100 pessoas. E eu vou lhe dizer uma coisa, para responder à demanda desse país, só de calços, para quem tem carros americanos, quem tem carros que as peças são mais difíceis de estar aqui. Só para responder à demanda deste país, eu estou seguro que eles podem empregar mais de 3, 4 mil pessoas. E abrir, agora em regiões, a região do norte com uma indústria, a região leste uma indústria, centro uma indústria, sul uma indústria. Quer dizer, nós já nem precisaríamos nós temos mercados aqui abertos. E se haver dificuldade, bem, se alguém lá nos ouvir que é do Estado e está interessado e está a ver que de facto isso pode catapultar grande desenvolvimento para o país, ainda que for um empreendedor, alguém com dinheiro suficiente para investir nesse ramo, nós estamos aqui. Vamos ajudar a dar um passo muito forte. É possível tirar o país onde está e progredir para desafios grandes
e nos posicionar como um dos países fortes e robustos em termos financeiros, com um povo que prospera, se nós começarmos a desenvolver as indústrias pequenas. Mas as indústrias pequenas só se desenvolvem se explorarmos a capacidade de cada um de inovar e criar, inovar, criar, empreender, porque é nessas capacidades onde nós vamos ver que, olha, podemos pegar isso e nos potencializar nisso. Okay. Temos falado de uma maneira geral sobre o empreendedorismo. Existem vários tipos de empreender? Existem vários tipos. Temos o empreendedorismo social, temos o empreendedorismo individual, temos o empreendedorismo agora das networks, temos o empreendedorismo, etc. Temos vários tipos de empreendedorismo. O que acontece é o seguinte: na medida que o mundo vai galgando, portanto, com o tempo, o empreendedorismo vai se tornando também, vai criando outras formas, portanto, de se inserir na sociedade. Hoje, por exemplo, no mundo mais desenvolvido, um empreendedor não precisa ter um espaço físico muito grande. Ele precisa de 2 metros. E ele pega no seu telefone e ele vai trabalhando, vai mandando os seus spots para as pessoas e dá o seu endereço e tu vais ter com ele e ele diz que eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo. E ele, ao fazer aquilo, ele encomenda ali e você paga ele e ele diz que às 12 horas vem buscar o produto aqui. Quer dizer, é uma forma de fazer o seu negócio. Mas vê só o que acontece no Quilamba, por exemplo. Um exemplo, muito rápido. Alguém lá na sua casa, na cozinha, ele cozinha bem, dá o seu contacto para o público, você precisa de um bom peixe, Sim. Ele liga para ele, olha, eu preciso do peixe, etc, etc. Em pouco tempo ele pega naquilo, prepara 20 minutos, pega numa moto lá, o seu funcionário leva, deixa em casa, paga com TPA, está feito. Tá feito. Não é permuta, mas o negócio, o comércio está feito. Está feito. Eu tenho o produto e você ganha pelo serviço prestado. E depois vejamos uma corrente que nós estamos a ganhar agora. Hoje, os empreendedores vão ao encontro do cliente. Antigamente alguns o cliente com uma taxa, outros nem tanto. Exatamente. Antigamente o cliente ia à procura dos empreendedores. Mas hoje o empreendedor vai ao encontro do cliente. Okay. Quer dizer, é uma forma também de não deixar o cliente aborrecido e ele fica feliz porque o produto o encontra em casa. Então, são as várias formas de dinamizar e facilitar o negócio. Qualquer negócio serve para empreender ou há um tipo de negócio específico? Não, qualquer negócio serve para empreender. É aquilo que nós falamos a priori, que é preciso que o indivíduo tenha visão. Seja íntegro, saiba o que ele quer, e tem que ter foco e tem que, muitas das vezes, entrar na alma do povo que ele quer atacar. Que é o público-alvo. Vou vender a quem? Empreender é bom. Ele tem que sonhar. Só que o êxito ou não vai depender da necessidade. Exato. O que ele está a pensar, a maneira como ele pensa, o como ele quer implementar, é necessário, alguém precisa. Se muitos precisarem, com certeza que ele vai ter êxito. Eu vou lhe explicar uma forma em que os sul-africanos ganharam muito para vender o seu produto. O que é que eles fizeram? Procuraram saber o que é que os povos nativos gostam de comer. O que é que eles usam mais? Eles viram que usavam a quizaca, usavam a fuba, usavam outros produtos mais. Eles industrializaram os produtos que os nativos gostavam de comer. E ao vender, meteram os nomes na língua dos nativos. E os nativos... De tal sorte que eles familiarizavam-se. Pois, o grau de proximidade. Exatamente. Mas tudo pensas. Isso tudo faz parte da arte de empreender. Quando eles foram à loja, os nativos encontraram aqueles nomes naquelas latas. O chicandela chambanana. Então, essas coisas. Eles se identificam. Eles se identificaram com aquilo, isso é nosso. E compraram. É aquilo que eu disse, que o empreendedor tem que entrar na alma da população a quem ele quer vender os seus serviços. Há pessoas que às vezes assim por mania vêm para cá, eu vou empatar aqui milhões de dólares e vou pôr aqui essa indústria e vai produzir, não sei o que. Quem é que vai comprar? Quem será o público-alvo? E muitas das vezes nós estamos ainda naquela periodização que o nosso cliente máximo tem que ser o Estado. Ele é parceira com o Estado e o Estado empata o salário dos indivíduos e ficam ali a pagar os carros por longo tempo. Sim,
Ele não tem clientes. O cliente dele é o Estado. Mas nós precisamos sair desta forma. E criamos outras formas de saber vender. Qual é o meu público-alvo? É o da praça. O que é que eles conseguem comprar com aquele, portanto, na praça? Qual é o valor mínimo que eles conseguem pagar? É X. E qual é o valor máximo que eles pagam? Se eu produzir esse produto nesse valor, eu acho que eles vão consumir. Vão consumir. Por exemplo, pode-se criar guarda-chuvas para as pessoas que vendem na praça. Olha, anda falando mesmo disso, falou da guarda-chuva. Isso é um bom negócio que alguém pode já estar a pensar. Por exemplo, nós temos aqui o problema da lama. Sim. Pode já alguém pensar nas botas. Nas botas. Tá a ver? Começar a produzir botas internamente para começar a vender e ajudar. E imagina que a maior parte do nosso território é miserável quanto a essa situação. Quer dizer, que as pessoas, quando chove, e chove muito mais lá dentro. Então há uma grande necessidade destes produtos. Mas eu quero aqui dizer uma coisa. Também quando falamos de empreender, devemos pensar que existem muitos serviços que podemos descongestionar do Estado. Sim. Muitos. Como quais? Por exemplo. Imagine só que nós hoje trabalhamos com informática, não é? E o Estado tem alguns departamentos que eles ficam, os próprios departamentos prestam serviços de informática, mas de reparação verdadeira, de soluções verdadeiras, não se faz muita coisa. Então, quando alguém começa a empreender, pode até beneficiar o próprio Estado. Como? Você vai ver 4, 5 engenheiros que podem ser sérios e começar a ter contratos com setores do Estado para começar a resolver o problema da informática. De forma rápida e bem célere. Outra questão que eu quero lhe dar eu vi agora uma publicidade de um dos nossos irmãos, juntaram-se enfermeiros, 4, 5, 6 enfermeiros juntam-se e querem prestar serviço ao domicílio. Exatamente. Por exemplo, eu tenho um pai que quer fazer picas, diagnosticar um pai com paludismo. Eles vão lá e dão pica no tempo certo. Horas próprias, eles vão lá de moto, injetam, voltam, acompanham o pai, porque massagens para pessoas que têm coisa, como é trombose, não é isso, né? Caso, AVC. Fazem fisioterapia, cuidam de velhos, etc. Quer dizer, você tem um enfermeiro a vir para casa, olha, hoje acordei, o filho está quente. Está quente sim, chama eles vêm, vão ver, está quente, etc. Pronto, vão tirar o sangue, tiram o quê, levam para a clínica que tem convênio com eles, fazem lá as suas análises e tudo, vão ver tudo, trazem já resultados, receitas, etc. Isso tudo. Isso que você dá o dinheiro para comprar medicação, isso tudo, eles começam a administrar a medicação e acompanhar a recuperação. São médicos que você já tem em casa. Isso acontece no nosso país? Eles vieram das Filipinas, estudaram saúde, vieram, então começaram a se organizar para promover isso. Isso tudo vem da arte de empreender. Em vez de ficar a pensar só, o Estado vai me empregar, vai me empregar. Você pode pensar, isso já é a saúde comunitária. É muito boa. É muito bom. Quando uma família pensa em criar um negócio, os passos a seguir são aqueles que o Dr. Graça disse? Determinação? São esses passos? Exatamente, são esses passos, mas muitas das vezes não começa assim, que a família se junta e diz que vamos pensar um negócio. Sempre começa com uma pessoa. Uma pessoa. Por exemplo, aí eu já ia perguntar, quem deve ser o responsável? Olha, antes do Dr. Graça responder isso, eu vou fazer algo que não é normal, mas permitam-me só, eu quero falar alguma coisa. Porque isso vai dar sustento ao que ele vai falar. Sabe, eu já disse, eu gosto de lhe ouvir falar. Então deixa eu só falar um bocadinho, depois ele vai falar Tá bem. e nós vamos lhe ouvir. Depois ele tem aquela dicção, sabe? Né? Muito boa. Bonita. Então, o que eu queria dizer? Nos poucos países de referência que temos nesse globo que eu visitei, falo a Inglaterra, a Alemanha, falo de Israel, falo dos Estados Unidos. Eu pude observar, e com muito cuidado, porque sou bom observador nesse caso, que eles empreendem e trabalham muito em família. As empresas têm nome de família e as empresas são guiadas por famílias. Eu dei conta disso. Até surpreende-me em Israel e Alemanha que eles têm negócios pequenos, mas eles administram os negócios de tal sorte que aquilo proporciona riqueza para a família. Eles têm, inclusive, patrimônios na Europa, mas às vezes em casa, o que lhes dá, por exemplo, o maior exportador de laranjas e não só, é Israel, para o mundo. Mas você vai ver que a lavra onde está a sair a laranja para uma determinada família é uma coisinha de nada.
É um campinho de nada, mas Sim. a administração que eles fazem, Sim. o cuidado que têm Sim. e como eles implementam a ciência para cuidar dessas árvores e a produção, eles tornam-se milionários Sim. em pouco espaço de tempo. Família, o avô trabalhou aí, Sim. o bisavô trabalhou aí, o pai trabalha pai. aí, os filhos estão ali. Continuam. E até os pequenos estão ali. Só dar mais um exemplo para terminar. A Bandri é uma instituição na Namíbia que vende uniforme para a SADC, quase toda a SADC. Até nós estamos a comprar uniformes a partir da Bandri. Mas vai para a Bandri, está o sogro, está a nora, está o filho, O filho, o tio. inteira. Toda a família está ali a trabalhar, toda a família. E aquilo gera bilhões e bilhões de dólares Sim. para a família. Mas então, e o que é que se passa? O nosso país, a gente está acostumado a ouvir, olha, se quiseres se ingrar na vida, se quiseres ter sucesso com a sua empresa, não empregue nem família, nem irmão da mesma fé. Pronto, eu quero responder. Deixa o doutor Graça. 1 de Timóteo 5, verso 8. Vamos. Deixa eu ler. Deixa o doutor Daniel ler. Deixa eu ler já 1 de essa. Timóteo 5, Primeiras verso de 8. Timóteo, e é bom o filho do pastor quando dá essas referências, Ok. não é? Primeiras de Timóteo. Por isso é que é bom ter eles aqui, tá? Primeiras de 5, versículo 8, diz assim, até já tenho esse decor. Ok. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o ímpio. O que é que acontece? Sim, doutor. Esse texto é Fundo. Fiquei calada aqui. Este versículo é o ponto Yeah. de partida. Yeah. Que se alguém não cuida dos seus parentes, nem da sua própria família, perde a fé E é e é pior. pior que o ímpio. Pior. 1 Timóteo 5, verso 8. Significa que, quando a Bíblia fala que ama os seus próximos, ela não diz que lhes dê de comer, não diz que lhes dê a roupa, não diz que lhes dê a casa. Diz que lhes dê um anzol para que eles possam pescar e para se alimentar. E qual é um anzol? A educação, a instrução, a orientação, para que eles um dia possam viver e se tornarem independentes. É o que está a dizer ali. Se alguém não ama os seus, perde a fé e perde, portanto, é pior que um ímpio. Porque se você potencializar os seus, te garanto que a sua cruz vai ser leve. Só que às vezes esses seus também não gostam de trabalhar. Passa daí. Gostam de não, receber o dinheiro só. Deixa que eu Mas o explico. conceito já é outro. É outro. Ali, já temos que pensar outro. Sim. Por exemplo, o que o doutor Graça está aqui a falar, eu já estou a perceber. Sim. Nota só. Se eu tenho a capacidade de potencializar os meus Sim. e não faço, certeza que vamos. É o que a Bíblia diz, que semear vento para colher Para colher tempestade. tempestade. Tá a ver? Mas agora, o conceito dos outros, como israelitas e os Sim. outros, é que nós somos família. Sim. Vamos nos educar. Nos educar, nos instruir financeiramente, administrativamente e no contexto da produção. da produção. E não é só aquele que pode ensinar os outros. Você que está sendo instruído também tem que instrua contribuir. outros. Não, também Tu tem tens que que contribuir contribuir para o sustento, Para o sustento da família. Eu vou lhe dar um grande Tá exemplo de David Colgate. Conhece? Conheço. David Colgate, o homem que criou o Colgate. Sim, Só queria vos dizer que ele é adventista. É adventista. Oh, É. ok. O David Colgate saiu da casa dos seus pais com 16 anos. O pai disse para ele, porque a fome era tanta, até já me parece José, a fome era tanta na aldeia onde o pai vivia, tudo secou e os animais já estavam a morrer, e o pai pediu que ele fosse para a cidade para encontrar um emprego com 16 anos. E naquela sorte dele andar, encontrou uma oficina pequena, mais ou menos nesse quarto, onde se faziam aquele sabão com óleo queimado. E com um velho que também já estava à beira da morte. E o velho pediu a ele que ele fosse sócio daquela pequena oficina. E ele olhou para o velho e disse, mas como é que você é seu sócio? Se eu não tenho nada, só tenho a minha camisa. E você que é o dono da empresa e dessas máquinas pequenas? Ele disse, não. Eu entro com o pensamento e tu entras com a força. Com horas de trabalho. Horas de trabalho. Certo dia, o velho morre e ele fica o dono daquela ali. oficina. Como ele era jovem e aprendeu com o velho,
começou a implementar políticas mais, portanto, começou a melhorar a forma de fazer sabão, de fazer sabonete, depois começou a inventar cremes, e foi o primeiro homem que criou a primeira publicidade a nível do mundo. Foi ele o primeiro a colar spots na rua, que vende-se sabonete, e a rádio começou a ver, mas quem que é esse maluco que está a colar isso ali? E viram que era uma empresa que estava naquela terra. David Colgate passou a ser o mais rico do mundo, e dizem que, agora veja o conselho, quando saiu de casa, da mãe: filho, vais para a cidade. A primeira moeda que você ganhar, dê ao dízimo para a igreja. E David Colgate cumpriu. Chegou uma altura e já não dizimava. Já não dava 10. Ele duplicava, dava 20, dava 30, dava 40, porque as bênçãos eram muitas. Eram muitas. E aquelas bênçãos que o David recebia, afinal mandavam para a África com os missionários. E até podemos agradecer, pode ser que foram esses missionários que, pela força de David Colgate, chegaram até a nós, até o para que nós conhecêssemos o nosso Deus divino, que muitas das vezes nos abençoa. Esses missionários que iam para a África, esses Livingstone e tantos outros todos, recebiam dinheiro destes grandes desta grande companhia de David para levarem o evangelho e para os depois, confins. quando a sua companhia estava bem criada, chamou o pai, chamou a mãe, chamou os irmãos, chamou as irmãs, e a empresa se tornou família. É por isso que eu disse que sempre começa com uma pessoa. Ali está a essência do versículo. Se alguém não ama os seus parentes, nem os próprios da sua família, ele perde a fé e até aproxima-se a um ímpio. Traduzindo este texto para o nosso contexto aqui, nosso local, eu queria só dizer que temos pessoas com capacidade de empreender e eles vão trazer a educação, incentivar forças nos outros para empreender, na família. Mas a responsabilidade não é só dele, que se não trabalhar com a família, não. Aquele que está a ser ajudado da família tem que contribuir com todas as forças para o sustento da família. Tem que cooperar. Porque se não coopera, também ele está a negar a fé e é pior que um ímpio. E eu não sei se há um que é pior que o ímpio que está aí a nos ouvir. É melhor voltar já. Melhor voltar. O tempo já está mais muito rapidamente. As grandes empresas na China, na sua maioria, são todas familiares. As grandes empresas na China. Aquilo que passa da obediência. É disciplina. Da disciplina. Muitas das vezes a nossa empresa não cresce, não floresce, porque nós não somos disciplinados e nem somos obedientes. A partir de casa. A partir de casa. Uma pergunta bem rapidinha. Mandar os filhos à rua para vender é empreender? Assim, bem rapidinha, porque o nosso tempo já está contra nós. Mas essa não se responde. Essa não se responde a ser rápido. Para bem dizer, é circunstancial. Eu também estive na rua a vender, a mamãe também me mandou vender. Eu também. É circunstancial. Então não foi... não é por vontade própria. Não é. Não. É por força maior. É por força maior. Eu acredito que do outro lado há alguém a dizer, eu também quero empreender, mas não tenho dinheiro. E como não há dinheiro, os doutores terão de orientá-lo um outro dia. Sim, um outro dia. Como ele fazer para empreender. Também não é só... continuar com este tema. Não é só orientar. Mas não é só orientar eles. Também orientar o Estado, porque tem um papel que o Estado pode desempenhar para ajudar a incentivar essas pessoas e não só dinamizar a economia nacional. Ok. Olha, o tempo foi. Tem mais. Muito obrigada pela vossa presença, doutor Graça Paulo. Muito obrigada.